Será que ainda é possível ser autêntico nesse universo em que a gente vê cópia da cópia da cópia da cópia? Será que realmente ainda existe alguma capacidade de ser diferente dos demais? Então aguenta aí que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Nesse universo em que a gente percebe que muitas pessoas estão pregando a filosofia dos arquétipos e trazendo cada vez mais um conhecimento sobre símbolos, sobre narrativas visuais, sobre aquilo que comunica sem precisar falar nada. E que muita gente ainda tem dúvida desse movimento de como é que eu posso fazer a minha comunicação ficar clara, eu ficar cada vez mais autêntico, cada vez mais conectado com o meu próprio universo. Fica difícil de você escolher alguns parâmetros, a não ser que você seja de fato da área, que sejam elementos de fato conectados com você mesmo. Mas uma coisa que é muito importante, principalmente nesse universo de branding pessoal, de personal branding, como se fala por aí, que é a marca da sua pessoa, ou, traduzindo para o português correto, marca pessoal. É importante que você traga elementos que sejam conectados de verdade com você. Por quê? O que acontece? Dentro do universo das marcas, se criam narrativas para que a gente possa se conectar com determinados comportamentos. Nesse livro aqui, que eu gosto pra caramba, né, Branding, Processos e Práticas, ele traz muitas ferramentas legais de se colocar dentro do movimento de criação de narrativas, de criação de marcas, e que mostram como é que um posicionamento se conecta com um grupo de pessoas. Então, é muito comum de uma pessoa, então, começar a procurar sobre determinado assunto e um universo de informações de fontes diferentes sobre o mesmo tema comecem a chegar até ela. Por quê? Primeiro, tem também o viés psicológico, que a gente chama de viés de confirmação, viés cognitivo de confirmação de que o teu cérebro traz cada vez mais aquela mesma informação. É como se você quisesse comprar um carro novo. E aí, de repente, esse carro começa a aparecer para você em tudo quanto é lugar da rua. E isso acontece também nas redes sociais. Quando a gente passa para as redes sociais, é muito importante de perceber que o algoritmo, que funciona como esse viés de confirmação, começa a entregar o mesmo conteúdo para você o tempo todo, porque ele sabe que isso é um assunto de interesse seu. Então, na nossa pesquisa, fica até um pouco confuso, porque vem muitos pensadores do mesmo tipo de filosofia, vamos falar aqui hoje exclusivamente dos arquétipos, trazendo até pensamentos contraditórios ao seu, ou um contraditório ao outro, falando exatamente aquilo que você fala, que você quer, né. Poxa, mas então como é que eu vou aplicar o arquétipo afinal de contas? Como é que eu vou ter uma clareza mais visual da minha narrativa? Como é que eu vou estabelecer palavras que de fato se consolidem numa conexão com o meu público? Então essa é a dúvida que paira profundamente em muitas pessoas justamente nesse movimento. Aqui, de forma autoral, eu trabalho a tríade da expressão. A tríade da expressão vem justamente desse coração, que é a parte interna, que é justamente o posicionamento. E, para que a gente possa ter uma consolidação dessa tríade da expressão, a gente precisa entender que posicionamento é o que eu carrego internamente dentro de mim. Então, minha história, meus valores, meus direcionamentos, as minhas experiências de vida práticas e emocionais, tudo aquilo que me compõe, e aí eu preciso destrinchar isso em algumas palavras e depois ir para o posicionamento externo, que é analisar o que é que tem de pessoas que são semelhantes a mim, porque a gente se aproxima por semelhanças e aprende com as diferenças, porém, o que eu tenho a contribuir que esse grupo de pessoas aqui ainda não tem a contribuir, ainda não está contribuindo, ou o como eu tenho a contribuir, que da forma que as pessoas estão entregando aqui, ainda não estão entregando. Porque aí você se fortalece num posicionamento diferenciado, mesmo que tenha alguma coisa parecida. E dentro desse universo de arquétipos, que você vai pesquisar um monte, aí tem os 12 principais que foram do estudo de Carol Pearson, que eu até falei desse livro aqui, que é O Herói e o Fora da Lei, em que ela destrincha esses 12 arquétipos de marca. Você pode trazer que um possa te ajudar a dar clareza de uma narrativa. O que que é ruim? Muita gente pega isso aqui, aplica full time, exatamente isso aqui, e desconsidera a sua própria personalidade, porque quer atingir um público, mas esquece de si mesmo. E aí isso é danoso,
porque a longo prazo não se sustenta. Cria-se um personagem que vai gerar descredibilidade para o público ao longo do tempo, ou vai até adoecer a própria pessoa que está comunicando naquela marca pessoal ali. Porque ela não vai conseguir trazer leveza para sua comunicação e vai começar a pressão, enfim, uma série de problemas comportamentais que a terapia resolve. Isso aqui é muito forte para a gente começar a trazer dentro da comunicação, porque ela tem um poder gigantesco realmente de potencializar ou de implodir uma pessoa, tá? Então, quando a gente fala de arquétipos, a gente tem que entender que esse é um assunto mais profundo. Nesse livro aqui, O Homem e seus Símbolos, Jung, que é uma concepção, uma organização de Jung, ele traz exatamente como nós atrelamos significados a símbolos, a palavras, a direcionamentos, e que num treinamento que eu faço para assessorar um grupo de profissionais, chama Brain Speaker, a gente fala muito sobre essa construção simbólica para que funcione muito bem, trazendo quem eles são e, lógico, fortalecendo um relacionamento de marca. Então, é muito importante a gente saber que é um processo do ser humano que a gente atrela significando as coisas para que a gente mesmo consiga movimentar. É por isso que muita gente acha legal filmes de terror e coisas do tipo, não que isso seja saudável, mas eu tô falando que acha legal, justamente pelos significados que atrelou aos símbolos desse movimento. Ao mesmo tempo que uma pessoa acha legal comédias românticas, ação e coisas afins. Mas isso tudo é um processo comportamental de ligação de símbolos. Então, dentro dessa parte interna aqui da tríade da expressão, eu entendendo o meu posicionamento interno e externo, isso vai fazer muita diferença. E aqui ficam umas perguntas para você responder nesse momento. O que é que você defende? O que é que você detesta? E o que é que você realmente traz de comportamento seu que as pessoas falam: putz, isso é a cara da fulana, isso é a cara do fulano. Essas são pequenas perguntas que a gente pode trazer a nível do seu comportamento e que vão fazer um grande diferencial dentro do seu posicionamento. Esse aqui é um outro livro que eu sempre recomendo, que é o Despertar e o Despertar do Herói Interior, que a mesma autora do Herói Fora da Lei traz para você como uma jornada de autoconhecimento, justamente para resolver essa questão de que arquétipo é esse que vai me acompanhar daqui para o além. E calma, deixa eu te dizer, não precisa ser o mesmo arquétipo daqui pro resto da vida, não. Algumas fases do seu comportamento vão mudar e vão fazer com que a gente possa também ir adotando novos arquétipos, e claro, isso com muita estratégia, sabendo direcionar com assertividade essas mudanças, para que o público também não ache você um esquizofrênico. Fique mudando o tempo todo a comunicação, ninguém entende nada e fica lá só achando que é mais uma pessoa, tá? Então, com esse movimento, você vai entender mais forte o que é o seu posicionamento. E a partir deste posicionamento, a partir destas perguntas que trazem os seus valores, a sua visão, o seu movimento, e também aonde é que você está inserido no mercado, que você pode trazer de uma forma diferenciada, aí sim a gente começa a replicar essas características de forma que vão gerar esse contato com a pessoa, que são as 3 pontas da tríade: a imagem, a mensagem e o comportamento. Na imagem é aquilo que eu gero na mentalidade de uma outra pessoa. É aonde que meu posicionamento vai ficar na mentalidade de uma outra pessoa. E claro, com elementos que se conectem com você, que tragam de fato quem que é você, a sua personalidade, o seu movimento. Então é aqui que eu vou escolher roupas, acessórios, cenários, livros, sabe? Tudo isso que vai estar nesse processo. E também palavras, linguagem, postura, que me conectem com uma outra pessoa e que ela entenda exatamente o que eu quero dizer. E nesse entender exatamente o que eu quero dizer, é que você vai gerando valor na mente daquela pessoa. E o valor é emocional, o valor é passar por situações que eu também passei, tá? Trazer essa confiança que eu também passei. Então, nesse primeiro momento, a gente traz essa imagem que a pessoa fala: poxa, que pessoa legal, e não que gere desconfiança. É óbvio que tem algumas pessoas que vão olhar para essa imagem e falar: Cara, não gostei. e é para isso que serve mesmo. Senão a gente não tá posicionando, a gente tá simplesmente querendo agradar a todo mundo. E um agradador não tem espaço. Um agradador, ele some, ele só serve os outros, mas nunca se serve. E aí ele sempre fica nesse movimento interno de: Ai, meu Deus, e agora? Eu nunca consigo fazer, enfim.
o famoso vitimismo, né, que a gente consegue chamar por aí. Entendemos quais são os elementos de imagem? Vamos para os elementos de mensagem, que é o que é que precisa ser dito, o que é que precisa marcar no coração de uma pessoa. Eu defendo sempre que quem fala com alma marca, porque vem de dentro para fora de um jeito que traz o entusiasmo, traz o magnetismo, traz algo que a pessoa fala: putz, essa pessoa é muito legal. Ou, pô, essa pessoa é insuportável. E é exatamente isso que é para causar. Porque através da mensagem vai marcar algumas coisas no coração daquela outra pessoa. E essa marca é o que vai ficar. É o que vai perpetuar ao longo do tempo. E quando a gente está trabalhando um processo de reposicionamento, porque já havia um posicionamento anterior, essa mudança de perspectiva de quem já conhecia vai ser um pouco mais lenta, mas os novos já chegam com essa nova visão, com essa nova percepção. Então, sim, a mensagem ela vai trabalhar na percepção do público. E essa percepção, quanto mais clara, melhor. E é aqui nessa mensagem que eu preciso dizer para a pessoa que eu entendo o que ela está passando. Dizer. Tá? Então, é o que eu entendo que ela está passando. Eu preciso trazer o movimento de uma conexão. Precisa ficar claro, junto com a imagem, aquilo que está coerente para a pessoa, o que ela quer fazer, o que ela vai ser a partir de agora. E aí, quando eu tenho a mensagem e a imagem organizadas, a gente vai por comportamento, que é a sua postura. É onde eu vou passar, com quem eu vou me conectar, será que eu estou fazendo alguma coisa que contradiz a minha mensagem ou não tem nada a ver com a minha imagem? Essas posturas, esses movimentos, eles vão ser consolidados pelo comportamento. E por que isso aqui é uma estratégia que é muito eficaz e que vai fazer toda a diferença para todos os profissionais que passam por isso? Justamente porque se eu tenho um problema de mensagem, a minha imagem é minha, meu comportamento estão ok, então eu preciso alinhar essa narrativa verbal para que a imagem e o comportamento consigam ter mais facilidade de compreensão e as pessoas consigam comprar isso com mais veracidade. Se a minha mensagem é muito boa e o meu comportamento é extremamente coerente, mas a minha imagem não conecta com essas duas pontas, vai demorar muito para as pessoas entenderem que você é bom. E isso faz completa diferença, porque a maior parte dos especialistas fica preso nisso. Eu tenho uma mensagem muito boa, eu tenho um comportamento extremamente coerente, mas a minha imagem não transmite aquilo que eu preciso transmitir. Então eu preciso alinhar cenário, eu preciso alinhar a minha vestimenta. Isso não quer dizer vestir um personagem, não. Isso quer dizer organizar os símbolos de uma forma que realmente conecte com quem você é, para que as pessoas entendam o que você faz, ok? E aí, no comportamento, se eu tenho uma imagem muito boa e eu tenho uma mensagem muito boa, mas o meu comportamento não é coerente, não se sustenta a longo prazo. É um posicionamento frágil. É um posicionamento que as pessoas vão entender que é picaretagem ao longo do tempo. Então, é muito melhor que a gente consolide a nossa tríade da expressão para que isso faça parte de mim como um comunicador de marca, assim como a gente trabalha no programa de assessoria em grupo, no Brain Speaker, que se quiser saber um pouco mais, tem um link aqui embaixo para você conversar comigo no WhatsApp. Então é importante que você entenda nesse momento que quando você tem essa tríade da expressão já bem alinhada, bem organizada e direcionada para o público certo, porque também tem tudo isso, a gente faz todo esse movimentinho aqui, porém eu tô falando para um público errado, que é o público mimizento, é um público que não me entende, porque eu quero a atenção de alguém que não quer me dar atenção. Tá? Então eu faço toda essa construção de direcionar a minha comunicação com mais eficácia, sem ficar necessariamente preso a um arquétipo. Eles podem te ajudar a dar clareza para um movimento de pessoas, mas eles não precisam ser necessariamente o teu único momento, tua única fonte de alinhamento de símbolos. Quando você entende mais profundamente o que são esses símbolos, o que são esses direcionamentos, a tua imagem vai ficar cada vez mais consolidada com facilidade, para que as pessoas entendam a profundidade do que você tem a passar. A tríade de inscrição funciona dessa forma. Te dei aqui algumas das minhas bases de conteúdo do que eu trabalho nas minhas assessorias em comunicação ou dos meus treinamentos, para que você possa ter isso aqui. E vai ser uma honra poder contribuir com você também nesse sentido, para que a gente possa te transformar num brand speaker, para que a gente possa te transformar num comunicador de marca, propulsionando o teu negócio e alinhando com marcas que possam fazer parceria e também alavancar toda a tua jornada nesse processo de entregar algo que vá transformar a humanidade, como eu sei que você entrega. Tá? Então, eu espero ter contribuído profundamente com você aqui na Tríade da Expressão, entendendo muito mais essa questão de posicionamento, que é esse ecossistema que se cria ao redor de quem você é. Então, sim,
você materializa seu negócio e o seu negócio é uma expressão, uma parte da sua expressão para ajudar mais gente. E isso precisa ficar cada vez mais coeso, mais harmônico, para que as pessoas possam entrar dentro do seu movimento. E é isso que vai fazer a tua autenticidade ser percebida. Você vai trazer o que é conectado com você, mesmo que seja parecido com uma outra pessoa, mas a gente percebe que é algo que representa você. Lembra, quem fala com alma marca, jamais abra mão desse processo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo.